Meus amigos, nesse vídeo agora a gente vai tratar de geoestratégia marítima. Tá? É um conceito que eu não tinha no ano passado. Meu palpite é que vai cair alguma questão talvez até bem elaborada em relação a esse assunto. Então eu vou tentar ser bem ali direto ali no que eu acho que é de fato ali importante, tá? Para a gente saber. Tá legal? Então, nessa parte de geoestratégia marítima, a gente primeiro vai começar a tratar das funções do elemento marítimo, tá? do elemento marinho. Tá? Então, primeiro, tem duas funções. Tá? Então, função negativa e função positiva. Tá certo? Então, vamos começar com a função negativa. Tá? Então, pela função negativa, a gente pode ter aí o mar sendo um obstáculo, tá? Sendo ao mesmo tempo político e militar. Então, função negativa. Então, mar, né, elemento, tá? Função, aí daí, função negativa, positiva. Então, negativa, obstáculo, ele pode ser político ou militar, beleza? Então, vamos lá. O mar como um obstáculo político, tá certo? Então, ele como obstáculo político, ele é um separador de povos, tá? E ele vem fazendo isso desde que o homem é homem, tá? Desde que o Homo sapiens se espalhou pelo mundo, o mar separa, né, as pessoas, tá certo? E sociedades separadas por elemento líquido um pouco extenso têm menos contato do que povos com continuidade territorial. Isso é visível ao longo da história e historiadores, antropólogos, sociólogos que estudaram as múltiplas interações das diversas sociedades humanas puderam, de fato, verificar na prática que isso é verdade. Tá bom? E ele comenta, inclusive, aqui, com o Tobegarria, que isso só mudou, inclusive veio para a Terra também, por exemplo, os Andes, né, que faziam ali uma divisão clara também entre o meio, ali, o leste e o oeste da América do Sul, né? Ele fala que isso não aconteceu tão bem ali no Himalaia, porque no Himalaia você tinha ali caixeiros viajantes, você tinha ali gente que trafegava ali na área das cordilheiras, né? Isso não acontecia no mar, tá? Então, de fato, o mar é um grande obstáculo político, tá? E aí ele comenta, por exemplo, uma coisa que eu achei bem interessante, né? Os Estados Unidos conservaram todos os territórios arrancados do México, onde puderam realizar uma colonização intensiva, enquanto tiveram que abandonar as Filipinas, entendeu? Então, assim, essa questão, né, que está associada a essa coisa do território é bem interessante. Né? Por exemplo, a Rússia, né, ela hoje está menor, né, em comparação com a União Soviética, mas ela exerce polarização de todos aqueles estados satélites ali que estão ali fazendo fronteira com a Rússia. Tá? Isso, por exemplo, não aconteceu com o Alasca. Tá? O Alasca passou para os Estados Unidos. Então, assim, é bem interessante olhar para essa perspectiva aí, o mar como um obstáculo político. Tá? Agora, o mar também ele é um obstáculo militar. Tá? Ele, de fato, ele é uma muralha contra invasões e ele comenta, em termos históricos recentes, aí, né, na história recente do homem, né, Napoleão e Hitler testemunharam isso. Né? Essa dificuldade aí de dominar a Inglaterra, né? Essa posição aí insular aí da Inglaterra fez com que ambos testemunhassem essa dificuldade, né? Essa grande superioridade terrestre que tanto Napoleão quanto Hitler tinha não adiantava de nada para, de fato, ali a gente pensar num controle na Inglaterra. Aí depois ele fala a questão da relativização do obstáculo, né? O mar como um obstáculo e aí a relativização, né, em termos militares, né? Esta superioridade no mar, num plano defensivo diante de um ataque de terra, é suficientemente afetada, né, atestada através da história para ser observada com um grau permanente, uma regra permanente. É necessário, todavia, considerar 3 complementos. Tá? Então, vamos considerar o que o Tobegarria entende como sendo ali os complementos, né, a serem visualizados com relação a essa função negativa do mar como obstáculo de caráter militar, tá certo? Primeiro, essa vantagem defensiva ela não é absoluta, tá? Ela está consolidada, né, e condicionada também pela distância e pela relação entre as forças, tá?
Então, por exemplo, ele comenta que um estreito é raramente um obstáculo decisivo, né? Eles falam, por exemplo, que os árabes, quando invadiram a Península Ibérica, passaram pelo Gibraltar, né? Então, é um dado interessante. Então, essa vantagem ela não é absoluta, tá? Então, o mar com obstáculo não oferece uma vantagem absoluta em termos de defensiva, tá legal? A outra, esta vantagem defensiva tem por corolário obrigatório uma dificuldade da potência solar em se projetar sobre o continente. Então, a gente vê, por exemplo, a política inglesa, né, que buscou durante muito tempo manter a cabeça de ponte na França, né? O próprio Almirante Castex, né, ele comentou sobre essa lei do retardo inglês, né, em que a potência marítima tem muita dificuldade de se decidir e intervir, e depois de recuperar o terreno que foi perdido em consequência de sua abstenção ou de suas derrotas iniciais. Isso a gente viu acontecendo de maneira clara ali naquela crise do equilíbrio europeu ali no Conselho das Nações ali, por parte da Prússia. A gente viu acontecendo depois de novo na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, essa questão que o Castex falou de lei do retardo, tá? da lei do retardo inglês. Tá? Então, essa segunda relativização ela tem a ver com a vantagem, essa vantagem defensiva também traz como corolário essa dificuldade do país insular de se projetar também, tá certo? E a outra que essa vantagem defensiva diminuiu a época contemporânea. Tá? Então, vamos lá. Não é absoluta, é relativa, porque depende muito de questões também ligadas à geografia. Ela também é relativa, porque da mesma forma que tem dificuldade para chegar até mim, como um país insular, eu também tenho dificuldade de me projetar. E a terceira à medida que o tempo foi passando, foi se tendo cada vez mais dificuldade de fazer com que essa relativização fosse grande. Ela foi diminuindo essa relativização, tá? Então, por exemplo, a questão do progresso dos armamentos, né? Então, a questão, por exemplo, da possibilidade de operações aeroterrestres, tá? A guerra no Pacífico mostrou isso também bastante aí, né? Com os avanços aí em termos ali sequenciais ali, cumulativos de ilha após ilha, para chegar perto do Japão, tá legal? Então, assim, a insularidade não fornece somente uma vantagem defensiva, né? O Clark Reynolds faz dela praticamente uma condição é chamada de talassocracia. A talassocracia é como se fosse o estudo assim, como da oceanopolítica, tá? É o governo do mar, tá? Então, isso seria a talassocracia, tá? Nenhuma nação pode oferecer-se ao luxo de manter ao mesmo tempo um grande exército para proteger suas fronteiras terrestres e uma grande marinha para rezar o controle dos vastos mares, tá? Então, assim, na prática, assim que funcionam essas três relativizações. Pode ser trabalhado na prova, tá? Eu acho que pode ser trabalhado na prova em termos contemporâneos, tá? Falando sobre os avanços tecnológicos, tá? O avanço do avião, o avanço da questão da maritimização, da globalização. Eu acho que ele pode trabalhar na prova nessa perspectiva aí, tá certo? Só um parênteses rápido aqui, que o Clark Reynolds, ele é um dos teóricos, né, iniciais ali, né, uma teoria iniciadora ali da parte marítima, tá? Que depois veio com uma outra ideia já por parte ali de Mahan e Colbert, né? E faltou, de fato, uma teoria crítica, né? Igual teve, por exemplo, Clausewitz, que teve isso na estratégia terrestre, a estratégia marítima não teve, ela carece de uma teoria crítica. Até hoje não tem uma teoria crítica, né? Talvez se a ideia de Colbert tivesse avançado ao longo do tempo, né, esse trabalho dele, talvez a gente tivesse uma teoria mais crítica. Ou talvez, por exemplo, se Bernard Broad tivesse se dedicado mais à parte marítima, em vez de enveredar a parte nuclear. Tá? Então, talvez tivesse essa teoria crítica mais bem fundamentada. Tá? Então, são esses parênteses aí que vale a pena citar, tá bom? Sobre Clark Reynolds. Bom, eu também queria falar também sobre agora as funções positivas. Tá? Então, a gente falou das funções negativas, né? Então, a gente basicamente falou aí do mar como obstáculo, citou a questão política, né, a geografia, e também citou a parte militar e viu também as relativizações, né, ligadas aí à parte militar.
E aí agora, isso aí, na verdade, e principalmente essas relativizações, elas acabam se colocando meio que a serviço das funções positivas, tá certo? E aí, quais são essas funções positivas? Primeiro, algumas funções aí positivas, né? O mar como fonte de riquezas, tá? A outra é o mar como via de comunicação. E a terceira, o mar como teatro de conflitos, tá? Então, riqueza, comunicação e conflitos, tá? Então, essas são as funções positivas, tá, do elemento marinho, tá? Então, vamos começar aqui falando um pouquinho das diversidades lógicas marítimas, tá? Então, ele fala que a gente precisa identificar essas 3 funções positivas que eu comentei aqui, tá? E aí depois ele faz sobre o chamado do mar, né? Ele comenta aqui que desde a antiguidade o mar ele exerce muita influência, né, sobre os homens, né? Ele fala, por exemplo, dos vikings, né, que avançaram até a Groenlândia. Ele fala dos povos austranésios, né? Ele comenta sobre a conquista de Madagascar. Ele fala também da base naval de Ezion-Geber, que está até na Bíblia, né? Durante o reinado de Salomão, lá no Golfo de Acaba, tá? E também comenta isso aqui. Ele fala também sobre o avanço, né, da frota do mar bizantina no Mediterrâneo. Tá? Então, assim, a gente vê que, no geral, os povos, né, que se associaram cedo ao mar, eles tiveram mais prosperidade, né? Era coisa da sobrevivência e prosperidade, né? Então, isso aí está ligado a essa questão do chamado do mar, tá? Então, vamos analisar cada eixo aí das funções positivas, tá certo? Então, primeiro, o mar como fonte de riquezas, tá? Então, inicialmente, a principal fonte de riqueza que era tirada do mar era a indústria pesqueira, né? Era a pesca, né? E isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? Cada vez mais a tonelagem de pescado ela foi aumentando, e isso aumenta até hoje, e é uma grande fonte de sobrevivência e prosperidade das nações a pesca, a indústria pesqueira, tá certo? A gente vê alguns problemas relacionados aí, por exemplo, com a Guerra do Bacalhau, né, ali com a Islândia e a Inglaterra. A gente vê com relação à Guerra da Lagosta, né, da França com o Brasil, é um caso também bastante interessante de a gente analisar. Tá? As questões relacionadas ao Mar da China Meridional, tá? Que a China proclama como o Mare Nostrum, né? Como águas territoriais, né? Azuis, né? Espaço azul, né? Chinês. A questão dos russos lá na plataforma continental do Lomonosov, lá, né? Que avança até ali durante o percurso todo da plataforma continental do Ártico ali, né? Que se sabe, né? Presume-se, né? Que é uma área rica em petróleo e gás natural. Então, assim, tudo tem por trás essa questão de mar como fonte de riquezas, tá certo? Isso veio a calhar como sendo uma coisa bastante importante com aquilo que já vem falando bastante aqui, que é a questão da globalização e maritimização, tá? A partir da década de 50, 60 ali, com o incremento, aquele aumento significativo da indústria de óleo e gás, a gente vê ali uma tendência cada vez maior de infraestruturação do mar, né? Então, a sedentarização do homem do mar, a preocupação em, de fato, você ter ali a exploração dos recursos marinhos, tá? Então, isso aí vem trazendo uma série de complexidades ali que vale a pena a gente estar observando, tá? Isso pode ser bem trabalhado aí na prova, tá certo? Eu trouxe um dado aqui só interessante, que hoje o petróleo offshore já é mais do que 20% de todo o petróleo produzido no mundo. Só para efeito de comparação, no Brasil, é em torno de 95% do petróleo produzido no mar, tá? Mas no mundo, a gente já tem algo acima de 20%. E a tendência é a gente ter cada vez mais um aumento do petróleo produzido no mar e diminuição do petróleo produzido em terra, tá certo? Então, isso ganha um contorno muito importante aí nessa função positiva aí no mar como fonte de riqueza, tá certo? A gente também traz aí a questão do aproveitamento de energia, como eu também já falei aqui, na maremotriz e maré térmica.
a questão dos polímeros metálicos, tá? Tudo isso aí além da pesca e do óleo e gás, tá? Então, são coisas também que vale a pena estar observando, tá bom? É lógico que, junto com isso, a gente tem um avanço do ordenamento jurídico, tá certo? Então, a lei do mar, ela se aperfeiçoou, veio aqui do DM, veio outras coisas também associadas a isso, e também é óbvio que quando aumenta a exploração, também vem outras correntes, principalmente aquelas ligadas à sustentabilidade e à corrente ambiental, tá? Então, aquela comunidade internacional vem sendo premida, né, cada vez mais a traçar reservas de proteção ambiental no mar, tá? Áreas de proteção onde você tem dificuldades e restrições na navegação, tá? Então tá tudo meio que ligado aí, tá legal? Bom, a segunda coisa, primeiro o mar como fonte de riqueza, tá? Então eu falei bastante coisa aqui. A outra é o mar como via de comunicação, tá? E aí, o mar, desde a antiguidade, ele se tornou uma importante via de comunicação, tá? A gente via, por exemplo, que os acessos, no geral, pelo mar, eles eram muito importantes desde ali da antiguidade, da Baixa Idade Média, tá? Então, é interessante a gente olhar, e essa questão do mar como via de comunicação foi só aumentando ao longo do tempo, tá legal? A gente, só para a gente ter uma ideia, né, a questão relacionada ao transporte e comércio marítimo no mar, né, ele movimenta trilhões de dólares todo ano agora, tá, no mundo. Tá? Então, é algo realmente que vale a pena de ter importância, tá? Dar atenção. Então, assim, de fato, essa questão também da segurança, da sobrevivência e prosperidade ligada às vias de comunicação, estão ligados, né, e fala as talassocracias, né, aqueles governos que se apoiavam no oceano, né, que se apoiavam no mar, desde a antiguidade, né? Então, ele cita como exemplos aqui Atenas, Cartago, Gênova, Veneza, tá? As Províncias Unidas, que é ali a Bélgica e a Holanda, tá? Criaram ali as Companhias das Índias, tá? Que foram muito bem sucedidas, tá? E a própria Inglaterra no século XIX, né? Então, o século XIX foi o século inglês, né? Inclusive, isso serviu para você popularizar a questão do Sea Power, né? Então, está bem dentro dessa ideia aí. E aí ele coloca que uma das mudanças decisivas da época contemporânea é a alteração radical do comportamento em relação ao mar. O século XX viu uma explosão sem precedentes do comércio marítimo. Então, isso que é muito importante de perceber, porque essa questão relacionada à maritimização e à globalização fez com que os fluxos de capitais aumentassem sobremaneira. E isso fez também com que o comércio internacional também aumentasse muito, explodisse, né? Então, se a gente analisar da década de 60 para cá, a gente vai ver um aumento considerável do comércio internacional, se utilizando de linhas de comunicação marítimas. Tá? Então, a gente começa até a perceber, por exemplo, o aumento aí dos navios mercantes, né? Chega a ter hoje navios de 300, 400 mil toneladas hoje, né? Em plena carga, tá? Aqueles navios VLCC, ULCC, navios ro-ro também, superpetroleiros, ro-ro, tá? Bem grandes, tá certo? Mesmo, ele fala aqui que mesmo com a crise do Suez, né, que até inclusive a crise do Suez, né, o fechamento do canal do Suez, inclusive ali na Guerra dos 6 Dias, né, levou até a você aumentar o tamanho dos navios, né, para poder compensar em termos econômicos, tá? Então, assim, interessante. E ele falava aqui, ó, do ponto de vista econômico, a predição de Mackinder, que anunciava ao início do século XX uma idade pós-colombiana, sucedendo a idade colombiana, dominada pela mobilidade marítima, era falsa. Ele fala assim, aquele pensamento do Mackinder, né, ligado à potência terrestre, que com a sua mobilidade terrestre ia poder fazer frente à mobilidade marítima e com isso acabar com essa ideia, né, do domínio do mar. Isso acabou, o século XX e o século XXI, acabou mostrando que essa predição de Mackinder ela foi falsa, tá? Ela foi falseada. Então, isso é uma coisa que eu acho que pode ser bem trabalhada aí na prova, tá? Num texto, pode falar alguma coisa bem atual, e aí a gente
se posicionar ali aportando alguma conclusão relacionada a isso. Tá? Então, acho que vale a pena a gente prestar atenção nessa outra função positiva aqui, que são as vias de comunicação. E, por último, é a questão do mar como teatro de conflitos. Tá? E aí o Couto Begarry começa, né, a falar que assim, é possível falar de conflito como uma função positiva? Né? Ele fala que rapidamente sim, é possível, tá? Tendo em vista aí os múltiplos avanços que foram obtidos graças também aos diversos conflitos que foram ali, tiveram teatro ali o mar. Né? Ele cita como, por exemplo, ali as batalhas do século XII a.C. ali com o faraó Ramsés III. Ele fala também a alteração decisiva no século VII a.C., né, sétimo a.C., com a questão da trireme, né, que é um navio especificamente voltado para o combate. Né? A trireme ela veio realmente a mudar o paradigma ali da guerra naval. Né? E aí falou também que durante muito tempo a guerra naval ela foi uma guerra costeira, tá? Que isso foi evoluindo, foi levando a evoluções contínuas. Tá? Bom, aí depois ele fala alguma coisa aqui, chega até a falar da Jutilândia, tá? A questão da guerra, da batalha da Jutilândia, depois fala da questão também de 1941 ali, ali quando houve o ataque a Pearl Harbor, né, que a esquadra japonesa praticamente atravessou metade do Pacífico sem ser detectada. Tá? E depois ele falou a questão do Hornet também ter chegado ali a 500 milhas do Japão para poder fazer o ataque do Little também, que também não foi detectado. Tá? E aí ele falou que durante as guerras, né, principalmente, você teve um avanço considerável em termos de modernização dessa parte ligada ao mar como teatro de conflitos, né? Que proporcionou uma série de desenvolvimentos, né? Então, um aperfeiçoamento dos radares, sonares, né? Aparelhos com relação aos meios aéreos, meios terrestres, meios, principalmente os meios navais, né? Que tinham associação ao mar. Né? Então, tudo isso teve um desenvolvimento fantástico. Né? Então, por isso que ele coloca como uma função positiva. Tá? E também outra coisa que ele coloca é que o mar, né? Ele é um meio de comunicação e um teatro de conflitos. Né? A gente vai ver aquela coisa que aquela dualidade do poder marítimo, né? Então, poder, na verdade, o poder naval. Né? Então, o poder naval, ao mesmo tempo, ele está associado ao poder marítimo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é uma fonte ali da expressão militar, com utilização de forças. Né? Então, o mar, isso decorrente do fato do mar ter também essa característica dual, tá? Onde você tem ali o mar como meio de comunicação e como teatro de conflitos. Tá? Então, é interessante também avaliar por essa perspectiva. E aí, depois, ele começa a falar, tá até meio associado, né, à dilatação do elemento marinho. Tá? Então, assim, ele bota o mar como um elemento dilatado. Né? Tá? Então, bem associado a essas funções positivas, a gente tem ali, inicialmente, né, o mar, que antes era um res nullius, né, e que ganhou essa ideia lá com o Grosso, lá, lembra, que forneceu as ideias da Paz de Westfália, lembra? Na parte de política. Então, o Grosso ele falou sobre a soberania internacional, e ele, dentro dessa ideia de mar, ele trouxe a ideia do mare liberum, né, que é o mar livre, né, que se contrapôs à ideia do Selden, né, do mar no mar confinado, né? Enfim, o mare clausum do Selden, tá? Então ganhou a teoria do Grosso, né, do Grosso de mare liberum. Então, assim, essa questão da dilatação do elemento marinho está bem associada àquela questão do avanço da tecnologia. Né? Se antes você demorava muito tempo, né, dias, meses, para você fazer determinadas travessias, hoje você faz isso muito rápido. Hoje um Carrier Strike Group americano, ele cobre aí uma distância de 1.000 quilômetros em um dia. Né? Então, isso é interessante de olhar para essa perspectiva. É preciso dizer que a apropriação dos espaços marítimos não tem muito sentido, uma vez que a única riqueza explorável é o peixe, que parece existir em quantidades inesgotáveis. Desde meados do século XIX, começa a se ouvir os primeiros gritos de alarme contra a superexploração, mas esse somente se tornará verdadeiramente um problema a partir do século XX. Tá?
A gente viu, por exemplo, a questão do res nullius, né? Segundo aquela teoria da liberdade de navegação no mar, começando a ser questionada por diversos motivos, principalmente de ordem econômica, onde a gente vê aí cada vez mais a tendência de aparecimento e de aumento da complexidade do direito do mar, tá? Então, um dos aspectos da dilatação do elemento marinho está ligado ao aparecimento de um novo direito do mar, tá certo? E isso aí se tornou realmente ali materializado com a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. Tá? Começou lá com as teses de Genebra, né? E aí depois a coisa foi evoluindo até chegar aqui no DM, com a Convenção de Montego Bay. Tá? E aí, uma coisa que é interessante é o seguinte, é olhar para essa perspectiva aqui. Né? Segundo o argumento do Couto-Begarry, aqui no DM, ela veio a deixar o res nullius, que é o mar livre, né, de ninguém, né, como um res communis, né, um mar de todo mundo. Ou seja, na prática, essa comunização do mar, ela levou a gente a pensar que aquele sistema ali, que foi pensado por Gross ali na época da Paz de Westfália, caducou. Tá? Hoje a gente tem um advento de uma ideia de operação no mar sobre estreito estamento legal. Tá? E isso vem gerando, inclusive, questões ligadas à liberdade de navegação. Tá? Alguns países a declarar ali, como, por exemplo, acontece com a China, ali, sobre o mar da China Meridional, ali, com uma zona territorial. Tá? A gente vê uma série de questões aí associadas a isso. Tá bom? Enfim, a gente vê aí de fato, né, que o avanço, né, das questões econômicas está intimamente associado com essa questão de territorialização do mar. Né? Os países estão vendo cada vez mais que os recursos em terra estão se tornando mais escassos, né? E numa tentativa de busca de novo direcionamento energético e também como fonte de sobrevivência também da sua população, está se voltando para o mar. Tá? Então, a gente está vendo cada vez mais. E aí é óbvio que assim, essa tendência que a gente está vendo aí relacionada aí à maritimização, globalização, infraestruturação, sedentarização, aumento do comércio, muita riqueza circulando no mar, tá? Isso vai gerar uma tendência de conflitos de baixa intensidade, particularmente associado à pirataria e ao terrorismo. Tá? Isso aí é o que o Castex, já veio depois ali, chamava de perturbadores. Tá? Ele falava assim, que existiam as forças organizadas do próprio, do outro, né? Então, e você tinha os perturbadores, né? o que atrapalhava ali o processo ali que estava por fora. Né? E para eles, os grandes perturbadores eram a pirataria e o terrorismo. E aí a gente vê, de fato, o século XX testemunhar o reaparecimento, né? Principalmente depois ali do pós-Segunda Guerra Mundial, o reaparecimento, né, da pirataria e do terrorismo. Tá? Então, algo que estava praticamente assim, estava meio que esquecido, né? Não estava sendo tão feito em larga escala. Tá? Podia até acontecer ali pontualmente, mas na escala mundial que nós estamos vendo hoje, isso não acontecia. Tá certo? Então, a gente vê, por exemplo, a questão ligada à pirataria ali no Golfo da Guiné, ali no litoral da Somália, tá? Ali no Mar Negro, tá? Problemas ali no Estreito de Hormuz, tá? E tudo isso aí associado aí tá tudo bem ligado aí com essa questão de conflito, tá? Uma outra coisa também é que também pode gerar conflito, é conflito entre os estados mesmo, porque com o avanço daqui no DM e os estamentos legais associados aqui no DM, a gente vê também uma tendência dos estados a querer transformar, por exemplo, rochedos em ilhas, né, para poder reivindicar zonas econômicas exclusivas gigantescas, né? A tendência a você colocar, por exemplo, recifes, você botar concreto ali para você justificar ali como uma ilha, né? Igual, por exemplo, a China faz no Mar da China Meridional, né? Para, de fato, você ir conformando ali os teus limites de direitos de soberania, né? Naquelas áreas. Tá? Então, isso também é uma fonte de conflito.
vídeo que está acontecendo aí, né, extremamente atual aí, no Mar da China Meridional ali, entre os Estados Unidos e a China, tá? A China implementando aquela ideia do A2AD, né, do anti-acesso e negação de área, e o americano vindo com aquela ideia inversa do contra A2AD, né? Então, para poder para com isso, vou operar aí dentro e acabou. Então, ele bota lá 2 carrier strike groups ali dentro do Mar da China Meridional para poder fazer adestramento ali dentro. Tá? Então, isso aí tudo vai gerando fontes de tensão ali. Tá? Então, é a ideia realmente da multiplicação de conflitos. Tá? Bom, e agora, eu queria só fazer um comentáriozinho bem rápido sobre essa parte de especificidade da guerra no mar, né? Primeiro, distâncias envolvidas, né? A gente está falando, no caso aqui, né? Lembra que dilatação do evento marinho, né? Então, o mar, você tem ali espaços altamente dilatados, né? Enquanto que em terra a gente lida com quilômetros, né? No mar, você está dando, às vezes, aí, dezenas de milhares de quilômetros, tá? Ou de milhas, tá? Então, é bem interessante aí. Outra coisa, né, que mesmo com todas essas liberdades de navegação aí, a Força Naval ela tem muita liberdade de navegação ainda. Ela consegue, de maneira assim, totalmente dentro da legalidade, ela chegar muito próximo e exercer influência sobre um outro ator. Tá? A flexibilidade do instrumento naval dá um prêmio ao mestre do mar, livre de atacar em múltiplos lugares. Tá? Então, isso é uma coisa que é interessante. Tá? E aí, a dilatação das distâncias constitui a característica fundamental da geoestratégia marítima. Então, o que se constitui como uma característica fundamental da geoestratégia marítima? A dilatação das distâncias, tá? Isso é importante, tá, pessoal? Então, assim, o que acontece? A gente vai ver, né, que a tendência ao longo do tempo, né, à medida que o tempo for passando, os países se dedicarem cada vez mais ali ao avanço e aquela coisa de tomar realmente ali nas rédeas ali a questão da guerra naval, né? Então, a gente vê, por exemplo, os avanços americanos e japoneses na Segunda Guerra Mundial, né, pela luta ali pelo domínio do Pacífico, né? A gente vê, por exemplo, ali essa questão da distância, né, e utilização do meio aéreo. Ele coloca como exemplo aqui a Batalha do Mar de Coral, né, onde você tem uma batalha aeronaval, onde os navios não se viam, né? Então ele bota, por exemplo, que os enfrentamentos com canhão eles começaram a deixar de existir para praticamente acabar ali depois da Batalha do Golfo de Leyte, tá? Então, assim, essa questão que é interessante observar, né, que a dilatação do elemento marinho ele é um elemento de geopolítica marítima, tá? Aí ele bota que aparece assim uma distinção popularizada por Castex, né, entre oceanos e mares estreitos, esses últimos sendo mais ou menos abandonados por grandes unidades. A estratégia marítima tornou-se, enfim, verdadeiramente oceânica. Então a gente vê um movimento ali de estratégia marítima indo para o oceano. Lembra que eu falei inicialmente? A gente tem ali um processo de combate navais ali próximo da costa, né? Aí a gente vê agora um avanço, depois da Segunda Guerra Mundial, para o oceano, né? Para a Marinha de Águas Azuis. E agora, em pouco tempo para cá, a gente vê de novo uma tendência de retorno para as águas marrons, né? Para as águas costeiras, né? Vê aqueles documentos americanos que eu até já comentei, né? Do From the Sea e Forward from the Sea, tá? Que estão dando uma nova orientação ali para a Força Naval Americana, tá? A gente vê, por exemplo, aí a atuação dos Carrier Strike Groups ali numa área China Meridional, tá? Numa área mais confinada, numa área mais próxima, ali, mais costeira, certo? E aí, como é que funciona essa questão da distância aí nos dias de hoje, né? Ele bota que é preciso acrescentar que, apesar do crescimento da radiação dos navios, a superioridade da potência marítima sobre a potência continental tem mais uma tendência a se reduzir, depois do século verificando a predição de McKinney sobre o plano estratégico. Tá? Ele traz, por exemplo, a questão, né, da possibilidade da potência terrestre, né? Se ao mesmo tempo a gente tem essa teoria
foi falseada de McKinney, né? De falar que não vai ter mais nada de poder marítimo, o poder terrestre que vai vencer. Na verdade, não é assim. Mas a gente nota que, na verdade, há a tendência de não desaparecer, mas de cada vez mais haver uma equalização. Tá certo? Então, é bem interessante olhar isso aí. De uma vantagem do espaço, a potência marítima não guarda mais do que uma grande liberdade de movimento em escala mundial. Sob uma escala mais restrita, ela não existe mais. Tá? Então, na verdade, o ponto-chave que a gente está falando aqui, com relação à força marítima, é a sua liberdade de movimento, onde quando ela é colocada a serviço, aí, principalmente ali da presença, né? Ali da diplomacia naval. Tá? Então, é algo bacana. Aí ele coloca a questão do mar e a permanência. Né? O mar e a permanência é aquela questão onde você tem ali a permanência como uma característica básica ali do poder naval, né? Diferente aí, por exemplo, de um avião, uma aviação, onde você tem rapidez. Né? Você tem uma grande rapidez, mas você não tem permanência, você tem dificuldade de permanecer. A força naval não, a força naval ela consegue, né? Ainda mais se ela tiver com apoio ali logístico móvel, ela consegue se deslocar e permanecer durante muito tempo, né, no local, tá? Ele fala que só começaremos a constatar o valor da liberdade do mar a partir do momento em que se iniciará a corrente contínua dos aportes exteriores destinados a alimentar a guerra. Né? Aquela coisa de... assim, por exemplo, a gente vê que um país está encerrado ali nas suas terras e precisa cada vez mais do mar para poder garantir a sua sobrevivência, tá? Aí ele bota que a estratégia marítima se diferencia da estratégia terrestre por sua extensão espacial. Ela se distingue da estratégia aérea por sua permanência. Então, assim, o que pode ser trabalhado na prova? As distinções entre as estratégias, tá? Então, assim, estratégia marítima, permanência, tá? Enquanto isso, você botar na comparação, né, botar na ponta ali do lápis, comparação estratégia marítima com terrestre. A gente está falando de quê? De distâncias, tá certo? Comparação de estratégia marítima com estratégia aérea. A gente está falando de quê? Permanência, tá certo? Então, assim, a estratégia marítima, eu estou lidando com distâncias dilatadas, muito grandes, e com uma ideia maior de permanência, tá certo? A estratégia terrestre, não. A estratégia terrestre estou lidando pode ter até permanência, não estou lidando com distâncias menores, tá? Teoricamente menores. Enquanto isso, na estratégia aérea, eu estou até lidando com distâncias grandes, mas com uma permanência reduzida. Tá certo? Então, essas noções aí é bom vocês terem em mente. Tá? Outra coisa que ele comenta, né, é a topografia terrestre versus a homogeneidade do mar, né? O mar ele não tem frente, né? No mar você não tem nada que você possa se apoiar igual em terra, né? Então, na verdade, você tem sempre uma situação onde você tem o controle do mar de maneira ali mais homogênea, contínua, né? O controle do mar não se divide. Deve ser até por isso que o mar ele falava para nunca dividir a sua esquadra, né? Então, porque o controle do mar não se divide, tá? Então, a sua proteção, ela necessita, então, de meios, tá? Muito importantes, pois a ausência de obstáculos físicos impede de aproveitar o terreno, como em terra, para compensar uma eventual inferioridade. A surpresa e a proteção no mar não são nada pelo ambiente, não são dadas pelo ambiente, mas construídas pela manobra, tá? E bota aqui a demonstração claudiana da superioridade, né, da defensiva sobre a ofensiva, ela não é válida no mar. Né? No mar, o que vale, o que vai fazer frente, em terra, o importante é você conseguir ter iniciativa, estabelecer boas posições defensivas e poder garantir a iniciativa das ações. No mar, não. No mar, o importante é a manobra. Tá? O que é a manobra? A manobra é o mover-se inteligentemente de forma a você concentrar forças no tempo, no local oportuno, para você atingir o resultado, atingir o estado final desejado. Tá? Então, na verdade, o que vale no mar é essa questão da manobra. Tá legal? Então, assim,
na época contemporânea, a guerra marítima se estende nas 3 dimensões, né? Na superfície, acima da superfície e abaixo da superfície, e ela é fundamental no mar, onde a guerra submarina tornou-se uma das preocupações maiores dos beligerantes. Tá? Ele coloca aí, mais uma vez, a questão do submarino como uma arma dos fortes, né? Então, a questão da negação do uso do mar também, tá? A questão da surpresa, né, que o submarino proporciona, tá? Os avanços que foram obtidos aí com a propulsão nuclear, que faz com que uma das principais características do submarino ela permaneça ao longo do tempo, que é a descrição, né, a ocultação, tá? Então é bem legal aí, dentro dessa perspectiva, a gente analisar, tá? Uma outra coisa também que ele coloca aqui com relação ao argumento topográfico do mar é que antigamente você tinha, né, questões associadas à topografia do mar, do fundo do mar em si, a questão dos estreitos, a conformação da costa, tá? E que hoje em dia você já não tem muito isso. Hoje em dia você tem questões relacionadas aí também à infraestruturação do mar, né? Você tem plataformas de petróleo, locais de energia eólica e tal, que também pode prejudicar a acústica submarina, tá? Então ele traz essa questão também. Uma outra coisa é a parte de fator meteorológico, né? Então ele bota que o fator meteorológico ao longo do tempo também foi muito importante, né, para a questão do controle ali do mar, né? Ele citou como exemplo a invencível armada de Filipe II, né, contra a Inglaterra, que teve sérios danos devido a problemas de meteorologia, né? Ele cita, por exemplo, também a questão do almirante Halsey, né, no Pacífico, que entrou dentro de um furacão e perdeu vários navios, tá? Ele também comenta aqui a questão ali na vitória de Equinomo, né, na Primeira Guerra Púnica, né, que a gente vê ali a frota romana imensa, né? Essa batalha, inclusive, é tida como uma das maiores batalhas navais da história, né? Quando Roma estava conquistando Cartago, né, nas guerras púnicas, e aí você tinha uma frota de vários navios, milhares de marinheiros ali, e ela foi posta quase toda a pique por causa de problemas de meteorologia, tá? Então é bacana de olhar isso aí. Ele coloca que o vapor liberou as marinhas dessa servidão, né, com relação a vento, né? Até então a marinha à vela tinha, né? Ele coloca que o vapor teve essa questão. Ao mesmo tempo, o avanço do radar e do sonar trouxe também avanços consideráveis, né, para a superação dessa questão também da parte meteorológica, tá, e detecção como um todo. E depois ele já parte já para a conclusão. Ele comenta sobre a coexistência de duas formas de guerra, tá? Então ele comenta aqui, né, que em terra a distinção entre grande guerra e pequena guerra, né, guerrilha, não está ausente, né? Ele traz agora uma ideia disso aí para o mar, né? No mar, ao contrário, a guerrilha é uma prática que é muito cedo reconhecida e encorajada pelos estados, né? A gente vê, por exemplo, a questão dos corsários, né, na época das grandes navegações, né? A superposição de atividades civis, né, pesca, navegação e militares, a ausência de posição estatal, né, ali no mar, né, se conjugam para tomar no mar, segundo a fórmula de Carl Schmitt, aberto ao comércio, a pesca e o livre exercício da guerra marítima e de pilhagem. Tá? Então, o mar ele se torna um local onde, mais do que nunca, e nos dias de hoje, é desafiador nós preservarmos a nossa segurança. Tá? Ele coloca que o submarino introduz uma alteração fundamental, que eu já venho sempre batendo aqui, né? Ele era de início um armado fraco, né? Tal como era o Corsário também, aquela guerra de curso clássica, né? Mas que depois disso, isso mudou, né? De fato, ali nas guerras, os submarinos alemães eles passaram perto da vitória, e depois, com a vinda dos SNE, os SNA ali, a gente vê de fato o submarino como uma arma do forte, né? E bota essa substituição da guerra de curso pela guerra de comunicações, né? O curso moderno, digamos assim, curso contemporâneo, é a guerra de comunicações, né? Realizado não mais por corsários isolados e fracos, agindo sem um plano combinado, mas por uma verdadeira força organizada desde terra por um almirantado. Nesse caso aqui, ele está falando das matilhas, tá? Do almirante de Dönitz, né? Então, que você conseguiria atuar de maneira coordenada. Então, não há mais se falar de
algo desordenado, né? E hoje em dia a gente está vendo esse movimento acontecendo com os piratas, né? Eles começam ali, inicialmente ali, com entidades isoladas, mais fracas, depois vão se associando, e daqui a pouco eles estão tão grandes que eles estão até tomando atitudes que conseguem bater de frente com o Estado, obrigando aí armadores a privatizar a guerra no mar, né? É um outro problema que a gente vê em relação a essa questão contemporânea, tá certo? Então, pessoal, era isso, tá? Que eu tinha que passar. Agora, no próximo vídeo, a gente vai tratar aqui de geoestratégia aérea, tá? O avião como unificador da estratégia. E depois a gente vai emendar em geoestratégia espacial, tá? São assuntos menorzinhos, a gente vai condensar esses num único vídeo.